Olá! Reserva de emergência, uma coisa tão importante, mas que muita gente não dá a devida atenção. Vamos falar sobre ela? Vem comigo! Reserva de emergência. Por que ela é tão importante? Vamos falar sobre isso? Mas antes de começar, já vai deixando aquele joinha, é novo? Se inscreve no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Todo mundo sabe que imprevistos acontecem. A gente não pensa muito neles, mas de vez em quando eles estão aí batendo na nossa porta. E normalmente quando a gente tem uma dor de barriga, isso vai envolver alguma necessidade financeira. E aí, de onde que eu vou tirar essa grana? Então, quando a gente começa a investir, a primeira coisa que tem que ser pensada é montar essa reserva estratégica. E claro, isso tem que ser feito em algum investimento bem seguro, mas principalmente investimento que não tenha oscilação de preços ao longo do tempo. Um investimento que não vai flutuar ao longo do tempo, como acontece com a renda variável. A renda variável ela é super importante. É ela que vai fazer o diferencial no longo prazo para a gente conseguir o nosso tão sonhado objetivo. Eu sempre gosto de comparar a renda variável com fermento no bolo. Todo bolo precisa de fermento porque senão ele não cresce. Mas essa parte da reserva, ela não pode, ou pelo menos não deve ficar na renda variável. Imagine, por exemplo, que você comprou ações e pegou um momento mais desfavorável, onde as ações que você adquiriu estão abaixo do preço de compra e surgiu a dor de barriga. Você vai ser obrigado a vender as suas ações abaixo do preço que você adquiriu, porque você não tem outra forma de captar recursos. E dependendo da sua necessidade, de repente, esse valor pode nem ser suficiente para você suprir aquela necessidade específica. Então, ele tem que ser alocado preferencialmente em algum investimento de renda fixa. Só que renda fixa, aquele investimento que você consiga sacar o dinheiro a qualquer momento. Muitos investimentos de renda fixa, como CDB, letra de câmbio, LCA, LCI e outros, são investimentos que têm um retorno interessante, porém eles costumam ser de prazo fixo, ou seja, não é possível resgatar o dinheiro antes do vencimento. Então a primeira coisa que a gente vai ter que olhar, já que a pré-emergência e emergência ela não avisa, ela não diz quando ela vai aparecer, eu preciso colocar o meu dinheiro em algo seguro, ligado à renda fixa para não ter essas flutuações para cima e para baixo e que tenha condição de liquidez diária. Deu a dor de barriga, eu solicito um resgate e ele vai para minha conta. Que produtos que eu posso utilizar para poder constituir essa reserva de emergência? Aqui eu nem vou falar de caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança, perfeito, ela atende a reserva de emergência, porém ela tem rendimentos a cada 30 dias. Quer dizer, durante o mês, dentro dos 30 dias, é rendimento zero. Então seria interessante também, se possível, a gente colocar o nosso dinheiro, a nossa reserva, em algum investimento que tenha correção ao longo dos dias e não apenas de 30 em 30 dias. Na caderneta de poupança, por exemplo, se você resgatar com 29 dias, você vai tirar exatamente o que você colocou, nem um centavo a mais. Então, correção diária também é uma coisa importante. Então, já vou tirar de lado a caderneta de poupança, embora ela tenha uma característica segura, mas também dentro do mês ela não rende nada. Que tipo de investimento que a gente poderia colocar? Tesouro direto pode ser uma boa. Apesar dos títulos do Tesouro terem vencimentos bastante longos, 2025, 26, 27, 35 até 2050, realmente vencimentos a perder de vista, tem uma condição bem legal, que é qual? A liquidez diária. Então, todos os dias, o Tesouro Nacional ele faz recompra dos títulos que ele colocou no mercado. Então, se der a dor de barriga, a gente consegue reaver os recursos bem rapidamente.
Porém, nem todo título do Tesouro é indicado para reserva de emergência. Os títulos pré-fixados e atrelados ao IPCA possuem marcação a mercado. Eu não vou entrar muito no detalhe dessa marcação a mercado, mas só para você entender, a parte pré-fixada do título, ela varia ao longo do tempo. Todo dia, se você começar a acompanhar, você vai ver que tem dias que essa taxa pré-fixada dá um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E isso impacta demais o valor presente do título, porque quando ele é emitido, já tem um valor lá no vencimento e conforme os juros que estão sendo colocados, esses juros são divididos do final para a data que você está adquirindo. Então, quando a taxa sobe, o valor do título na data presente diminui, porque você está dividindo por um valor maior. E ao contrário, quando a taxa diminui, o valor presente aumenta. Então, ele vai ter uma oscilação ao longo do tempo para cima e para baixo. Então, isso já mostra que ele não é tão interessante assim para reserva de emergência. Com o pensamento de levar até o vencimento, ok. Mas para reserva, o título mais indicado é o Tesouro Selic, porque ele não tem taxa pré-fixada, é apenas a variação da Selic. Então, praticamente não vai fazer diferença você levar até o vencimento ou sair antes. Você vai ter sempre a correção acumulada e com correção diária. Então, é bem legal. Tesouro Selic pode ser uma boa para você montar sua reserva de emergência. Em termos de fundos de investimento, tem uma gama gigantesca de fundos de investimento. A gente deve procurar os fundos de renda fixa ou um tipo de fundo multimercado, que ele tem exposição em vários tipos de produtos, porém a predominância tem que ser na renda fixa, justamente para você ter uma rentabilidade mais positiva e tentar evitar retornos negativos. É claro que num fundo de investimento, você não tem uma garantia que você vai ter retorno sempre positivo, mas quanto mais o fundo for atrelado à renda fixa, maior a chance dele concentrar esses retornos de modo positivo. E tem que olhar também a liquidez. Também tem que ter aquela condição de liquidez diária. Como é que a gente observa essa parte da liquidez? Normalmente, quando você coloca o dinheiro no fundo de investimento, ele vai ter prazo do resgate D0, D1, D2. Então, esse é o prazo que você tem para reaver os seus recursos. Então, a gente pode colocar Tesouro Selic, a gente pode colocar também em fundos de investimento. Aí, no caso do fundo de investimento, o que é importante observar? O histórico de rentabilidade ao longo do tempo, para ver se de fato ele está performando de modo sempre positivo. Olhar também as taxas que são cobradas. Todo fundo tem pelo menos uma taxa de administração, que é o pagamento lá do gestor do fundo. Mas quando ele publica o retorno que ele conseguiu, já vai estar descontado a parte dele. Importante lembrar também que sobre o rendimento vai incidir algum tipo de desconto. Dentro dos primeiros 30 dias, incide IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Isso é para tentar inibir resgates antes de 30 dias. Depois de 30 dias, o IOF desaparece. E aí a gente vai ter também, normalmente, imposto de renda. Até 6 meses, 22,5% de imposto, 6 meses e um dia até um ano, 20%, um ano e um dia a 2, 17,5% e depois de 2 anos, 15% de imposto sobre o rendimento apenas, tá? E isso é o que a gente conhece como tabela regressiva. Importante destacar para você que apesar desses descontos de imposto de renda, comparando com a caderneta de poupança, o retorno sempre será maior. Existe uma regrinha que, obviamente, agora não mais está se aplicando. Quando a Selic e CDI na prática é a mesma coisa, tá? Em termos de rentabilidade. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Então, isso seria como se a gente tivesse um imposto de renda de 30%. E qual o imposto máximo da tabela regressiva? 22,5%. O que é maior? 30% ou 22,5%? 30% é maior. Então, é como se a poupança tivesse um imposto de 30% em cima do 100% do CDI ou da Selic, não importa, e vai te dar um desconto maior. Então, esses produtos, como Tesouro Direto, como fundos de investimento, mesmo com a tributação
do imposto de renda, no final você vai ter um líquido maior. E detalhe, todos com correção diária. Evandro, tá, legal, já vi que é importante construir essa reserva de emergência, mas quanto? Quanto que eu coloco lá? Importante, em primeiro lugar, você fazer um controle das suas despesas. Uma vez tendo esse valor, se você é assalariado, eu deixaria 6 meses de despesas guardadas. Agora, se você é autônomo, tem aí os rendimentos flutuantes, tem mês que você consegue mais, outro mês menos, às vezes no mês pior você não consegue nada, eu pensaria pelo menos 1 ano de despesas. Legal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e comentem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e participem do grupo que eu criei voltado para o público iniciante, lá no Telegram. Tem um link na descrição do vídeo. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!